O Flamengo mudou de treinador, trocou o Tite pelo Felipe Luiz e já mostrou um futebol diferente. Conseguiu vencer o Corinthians por 1-0, num jogo em que até poderia ter feito mais, ao mesmo tempo que também poderia ter tomado empate. Corinthians e Flamengo fizeram um jogo com chances dos dois lados e no vídeo de hoje eu vou explicar as principais estratégias de cada equipe e como é que a partida se desenrolou e o que aconteceu no Maracanã nesse 1-0 do Flamengo diante do Corinthians. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Rodrigo Seixas, analista e jornalista de futebol. O vídeo aqui de hoje eu faço sobre Flamengo e Corinthians, duelo que aconteceu pela Copa do Brasil, semifinal, jogo que pega times de momentos bem diferentes da temporada, né? O Flamengo acabou de trocar de treinador, o Tite acabou de deixar o time do Flamengo, assumiu o Felipe Luiz, que acabou a carreira há pouco tempo, né? Jogador, lateral esquerdo de carreira internacional, que estava dirigindo o Sub-17 do Flamengo, depois o Sub-20, e agora nessa parte de fim de temporada, né, o Tite acabou saindo do Flamengo, o Flamengo não tinha muito para onde ir, para onde contratar um treinador, traz o Felipe Luiz, que eu acho que tem tudo para ser um ótimo treinador, né? A carreira dele como jogador já mostrava um jogador muito focado para a parte estratégica do jogo, para a parte tática. Ele sempre se mostrou um jogador muito interessado em entender e estudar futebol. Isso a gente já vê nele agora como treinador. E do outro lado, o Corinthians, um time que briga pelo rebaixamento, né? Tá no terceiro time da temporada, se você pensar em estrutura de jogo, em estrutura de jogadores também, trocou muito de jogador na temporada, então o Corinthians está já na terceira fase, mas é um time que se mantém vivo nas duas competições de mata-mata e ao mesmo tempo briga no rebaixamento. Então é um Corinthians que eu vou explicar mais nesse vídeo, mas é um time do Corinthians que, apesar de não ter necessariamente um bom futebol em muitas das partidas, é um time que faz jogos complicados. Por isso que no mata-mata ele consegue se manter vivo, né? É um time que é complicado para o adversário enfrentar por algumas circunstâncias. Mas primeiro vamos para os times no campinho, onde eu explico melhor quem foram os escolhidos, né, na escalação inicial e as estratégias de cada treinador. Vamos aqui para o campinho, aqui em vermelho o Flamengo, em azul o Corinthians. O Flamengo foi a campo com o goleiro Rossi, na direita teve o Wesley, Léo Ortiz e Léo Pereira, na esquerda Alexandro, dupla de volantes foi o Pulgar e o De La Cruz, na direita aqui jogou o Gerson, De Arrascaeta, aqui o Bruno Henrique e na frente o Gabigol. O que teve de mudança pensando no Tite agora com o Felipe Luiz? Primeiro que a dupla de defesa tinha sido mais o Fabrício Bruno e o Léo Ortiz jogava aqui de volante no lugar do Pulgar. O que aconteceu para ter essa mudança? Primeiro que na própria coletiva depois do jogo, o Felipe Luiz falou que gosta muito e prefere muito que o Pulga jogue aqui como volante, porque ele é um 5, né, um primeiro volante muito, muito bom na saída de bola, que tem uma boa leitura de espaço para defender, que tem um bom posicionamento corporal, né, ele fica bem posicionado no corpo para poder dar prosseguimento à jogada e depois para poder roubar a bola também. Então ele gosta muito do Pulgar e queria usar ele, mas ao mesmo tempo ele não queria perder o Ortiz, porque o Ortiz tem uma ótima saída de bola. Então a escolha de ter o Pulgar e o Léo Ortiz junto é para ter uma saída de bola melhor, para ter mais qualidade na saída. E se você olhar os três jogadores que mais tocaram na bola do jogo, dois deles são eles e o outro é o De La Cruz, que é o principal jogador criativo nesse time. E esse time também tinha o Gabigol, que ele apostou no Gabigol, né? O Gabigol não vinha jogando como titular, tá numa temporada ruim, mas ele apostou no Gabigol. Primeiro por não ter outras opções de ataque, e segundo porque ele acreditava que ele podia ter boa qualidade com ele ali, sendo ele um jogador que na época do Flamengo mesmo jogou bastante com ele, conhecia bastante o que ele podia, e podia até, de certa forma, cobrar ele, né? Então ele acabou escolhendo o Gabigol. E o que o Flamengo fazia para atacar nesse posicionamento? O Flamengo tinha o Gabigol vindo por aqui mais desse lado esquerdo, porque ele é canhoto, o Arrascaeta também. Para defender, o Flamengo fazia uma linha, duas linhas de quatro, não defendia mais ou menos assim. Mas na hora de atacar, tinha o Arrascaeta caindo por aqui nas costas dos volantes, o Gabigol aqui, o Bruno Henrique abrindo por aqui, e do outro lado era e o Alexandro vindo por dentro. Do outro lado era o contrário, o Gerson vinha mais para cá e o Wesley vinha mais para cá. Qual que era a ideia do Flamengo para jogar assim? Primeiro a gente tem que pensar no Corinthians para depois explicar o Flamengo. O Corinthians foi a campo com o Hugo, aqui na lateral direito o Fagner, o André Ramalho, o Félix, o Hugo. Os três aqui eram o Coronado, o Rian e o Charles, o Garro, o Romero e o Héctor Hernandes. O que o Corinthians queria fazer?
Como nessa temporada o Corinthians tem jogado bastante em 4-3-1-2, a ideia é fechar bem o centro da defesa, aglomerar bastante esses três volantes do lado da jogada e dificultar a entrada do time adversário no ataque. O Flamengo sabia disso, então o que ele fez? Ele ficou usando esses quatro jogadores aqui na iniciação da jogada. O De La Cruz ele soltava um pouquinho mais e um pouco mais para frente. Mas o que ele queria fazer? Ele colocava esses jogadores aqui e usava essa zona aqui do campo, ou essa daqui, para ganhar superioridade. Porque quando o time defende com 3, ele não consegue ter igual num 4-4-2. Vamos puxar o desgarro. Vamos puxar um pouco o garro para cá só para mostrar uma coisa. Quando o garro, se o garro viesse para cá, você tinha duas linhas de 4. Então você tem dois aqui, dois aqui, dois aqui e dois aqui. Sempre duplas, né? Mas não é o caso do Corinthians. Então, você sempre vai ter uma dupla que não vai ser formada, né? Sempre vai ser um que vai ficar no individual. E o que o Flamengo queria fazer? Aproveitar e criar um 2 contra 1 em algum desses setores. E ele fazia isso principalmente na esquerda, porque o Arrascaeta é canhoto, o Gabigol é canhoto, e eles iam mais por esse lado, e você tinha o Bruno Henrique aqui, e subia também o Alexandre. Então a ideia era ter pelo menos um desses jogadores num 2 contra 1 em algum desses setores. E o Flamengo conseguiu isso várias vezes, porque o Felipe Luiz enxergou e já sabia que o Corinthians defendendo assim, ou ele deixava espaço na inversão de lado, né, porque vem os três para cá e você inverte, vai ter um 2 contra 1 aqui, ou ele vai deixar um espaço porque realmente a defesa vem para cá, você coloca vários jogadores no setor da bola aqui e você vai ter uma superioridade. Né? Se você trouxer o Gerson para cá infiltrando, você tem 5 do Flamengo contra 4 do Corinthians nesse setor. Então o Corinthians ele escolhe defender assim, tem defendido assim por vários momentos dessa temporada, mas se você conseguir balançar bem essa defesa e conseguir colocar superioridades aqui, você leva vantagem. No segundo tempo, o Corinthians até tirou um desses volantes e colocou mais um zagueiro. O que dificultou um pouquinho mais para o Flamengo, mas ao mesmo tempo o Flamengo tinha mais jogadores aqui nesse setor, né? O Corinthians tinha só dois, às vezes tinha três, mas o Flamengo tinha, sei lá, quatro, às vezes até cinco aqui. Então a bola batia na defesa, voltava e o Flamengo recuperava. Então isso fez com que o Flamengo também tivesse mais posse de bola. O que o Flamengo escolheu fazer e que o Corinthians acho que aproveitou pouco foi, como o Flamengo só tinha quatro jogadores nessa zona do campo, e o Corinthians podia acionar contra-ataques, acho que faltou o Corinthians talvez abrir um pouco mais eles e forçar ou a defesa a vir para cá e abrir o meio, ou ela não vir e deixar esses jogadores livres. Daí você forçava, por exemplo, o lateral a voltar e tirava um pouco dessa vantagem que ele tinha com os laterais aqui. Então isso foi algo que o Corinthians não fez e acho que poderia ter feito para ganhar alguma superioridade nessa situação. Ou o Corinthians poderia até ter jogado num 4-3-3, né? Você poderia colocar, tirar o Garro ou usar o Garro de falso 9, mas daí num 4-3-3 você defendia com mais jogadores nesse setor, né? E você poderia usar esses próprios jogadores para contra-atacar nas costas aqui, né? Não foi o que o Corinthians fez, não sei se o Corinthians treinou isso também, mas acho que seria uma opção para você poder segurar um pouco mais o Flamengo, ou segurar os laterais, ou ter vantagens aqui nos contra-ataques. Mas olhando no andamento e nas chances de jogo que cada equipe teve, o Flamengo no início do jogo foi melhor, porque ele tinha tanto essa vantagem posicional que eu já expliquei, o Alexandre teve muita vantagem por ali, tanto que ele faz o gol do 1-0 e dá assistência do que seria o segundo gol do Flamengo, mas o Gabigol estava impedido. E o Flamengo também vai muito bem no pós-perda. O pós-perda já era algo que o Tite fazia desde o início da temporada e a marcação alta também. Só que nesse jogo eu vi ela mais encaixada e com mais energia, né? O Felipe Luiz conseguiu colocar uma energia maior. Não sei o quanto a saída do Tite deu um ânimo maior para essa equipe também. Acho que às vezes o treinador fica muito tempo, cai um pouco o ânimo da equipe. Uma semifinal de Copa do Brasil também anima um pouco mais o time, então acho que isso animou bastante o Flamengo, que teve um pós-perda muito bom. E esse pós-perda fazia o time recuperar muitas vezes a bola e o time ser vertical depois que roubava ela. Acho que isso deu para ver uma mudança significativa, é que o time com o Felipe Luiz é mais vertical do que com o Tite. E toda vez que recuperava a bola, conseguia fazer boas jogadas verticais. O Pulgar foi muito importante para isso, porque ele não só conseguia recuperar bem a bola, como ele já dava passes para frente. Tem um lance do Arrascaeta que ele sai cara a cara com o goleiro, que é exatamente isso. Ele retoma a bola ali e já lança para frente. E o Flamengo foi criando jogadas assim. O próprio lance do gol não chega a ser um contra-ataque completo, mas é uma bola recuperada. O Flamengo já se reposiciona rápido no ataque,
Já tem o Alexandro que vem um pouco por dentro no início e depois ele abre para ganhar as costas da defesa ali e chutar. Num engano que ele faz no Hugo, né? Ele olha para dentro da área como se ele fosse cruzar, mas ele faz isso para induzir o goleiro a vir um pouco mais para frente, sobra espaço ali, ele chuta forte e faz o gol do 1-0. O Corinthians, dentro do jogo, se viu perdido nessa situação e ele melhora um pouco no segundo tempo quando ele passa a jogar 5-2-1-2. O Felipe Luiz até falou depois do jogo que ele não preparou tanto a equipe dele para enfrentar um 5-2-1-2. Ele não treinou tanto isso. As subidas de pressão, as marcações, né, nesse sistema na saída de bola do Corinthians. E ele tanto não fez isso porque ele não teve tanto tempo, né? Ele assumiu nessa semana, né, entre domingo e segunda ali, e ele treinou pouco o time, né? Ele teve a segunda, a terça e um pouco da quarta para treinar o time. Então ele não teve tanto tempo, né? Talvez se ele tivesse mais tempo no Flamengo, ele tinha mais preparos para outras situações que o Corinthians poderia oferecer, mas ele não teve todo esse tempo para preparar o time. Ele é um técnico bem metódico nesse sentido, que gosta de se preocupar com vários detalhes do jogo. A gente vê isso, ele dentro de campo já tinha uma leitura muito boa de jogo e como treinador isso tudo tende a evoluir ainda mais porque ele só precisa pensar na leitura de jogo, ele não precisa pensar necessariamente em jogar, né? Então isso pode funcionar ainda mais, ele é um cara muito estudioso, mas nesse sentido ele falou que não estava preparado. E outra coisa que o Flamengo se mostrou também é um cansaço na parte final do jogo, quando eu acho que o Corinthians foi melhor do que o Flamengo. E o Corinthians teve boas chances no jogo, acertou 2 vezes a trave, se aproveitou de alguns contra-ataques, o Corinthians é muito bom em contra-ataque, e desde que chegou o Ramon, é um time muito difícil de ser batido, apesar de um desempenho ruim no brasileiro. Porque é um time que tem um goleiro, o Hugo, que defende muito bem. O Hugo ele dá uma segurança muito boa para esse time. Contra o Flamengo, ele fez ótimas defesas e por pouco o Flamengo não fez 2, 3-0 nesse jogo. O que poderia encaminhar muito bem essa partida, esse mata-mata de semifinal, mas não foi o caso, isso não aconteceu. O Corinthians tem muita chance de ainda classificar. Mas por outro lado, é um Corinthians que não domina os jogos, mas toda vez que chega, chega com muito perigo, porque ele tem o Garro, que consegue deixar os jogadores em situações muito boas, o Romero, que consegue criar boas chances, apesar de jogadas mais complicadas, ele acertou a trave no segundo tempo. Então, o Corinthians que eu já vejo assim, desde aquele primeiro turno do Campeonato Brasileiro, quando o Corinthians joga contra o São Paulo, que é um time do Ramon Dias que sempre, quase sempre cria jogadas claras de gol. E é curioso que não domina o jogo, mas cria essas jogadas. E quando aproveita elas, faz resultados, né? Nesse jogo não aproveitou, mas criou e poderia até ter empatado. E ali no final do jogo, acho que os últimos 10 minutos é até melhor que o Flamengo. Por mais que o Flamengo crie uma chance ou outra, né? Ali em contra-ataques. Agora o Flamengo em contra-ataque, né? Porque o Corinthians subiu um pouco mais no fim do jogo. E o Corinthians se mantém vivo para essa volta, né? Vai jogar em casa, tem o apoio da torcida, tem a possibilidade de buscar um melhor resultado, igual conseguiu com o Fortaleza, né? O Fortaleza foi um jogo, acho que muito assim do Corinthians, que até não dominava alguns momentos, mas sempre que chegava, chegava com perigo e ia fazendo os gols. E o Flamengo vai precisar ter cuidado nesse jogo de volta. Se jogar o que jogou no primeiro em qualidade de jogo, tende a ser uma boa partida do Flamengo e dominar as principais ações do jogo. Mas acho que o Flamengo tem que ser mais preciso, né? Acho que o Flamengo não foi tão preciso e cansou durante o jogo. Então acho que o Flamengo precisa dosar um pouco mais essas questões. Tentar ser um pouco mais inteiro na partida. O Felipe Luiz falou que dá para ser isso, mas acho que o time precisa acostumar um pouco mais com ele e ser mais preciso quando finaliza. Do outro lado, o Corinthians precisa saber negar melhor as chances e os espaços para o Flamengo. Acho que o Corinthians não soube fazer isso nesse jogo e que pode fazer melhor. E por outro lado, o Corinthians pode tentar não ser. Tentar ter mais momentos em que manda no jogo, né? Não só 10 minutos de um jogo de 90. Acho que isso é muito pouco, o Corinthians pode tentar fazer mais. Acho que uma mudança ou outra aqui, um posicionamento melhor de alguns jogadores. A escolha de alguns outros jogadores também, acho que o Hector Hernandes não fez um bom jogo. É um jogador muito mais de pivô, um pouco mais lento para um jogo em que você vai precisar de contra-ataque. Talvez umas escolhas de jogadores melhores podem fazer o Corinthians jogar melhor numa volta também. Mas é isso. Acho que é um futuro promissor com o Felipe Luiz, apesar de ser pouco tempo e não ser um técnico ainda muito jovem. Acho que dá para entender o quanto ele entende de Flamengo, o quanto ele pode apresentar de futebol. Não que o Tite fosse um técnico ruim, mas eu acho que naquela altura ele não estava conseguindo render com o Flamengo, não estava
num bom momento, porque eu acho que ele nunca conseguiu entender muito bem o ambiente e como tirar o máximo daquela equipe. De repente o Felipe Luiz consegue, mas joga contra ele ser muito inexperiente, né, tá no primeiro trabalho dele como técnico. Vamos ver como é que ele consegue trabalhar isso e como é que ele consegue tirar o máximo desses jogadores. Mas é isso, vídeo aqui sobre esse jogo, os times ainda têm outros jogos na semana, vai ter data FIFA no meio, o jogo vai ser no final de semana, teve toda a polêmica da mudança de data. Então até lá a gente tem muita coisa para acontecer nessa volta que tem de ser um jogo bem interessante e bem disputado para ver quem vai para a final. Então é isso, meu canal sobre futebol, onde eu trago análises mais aprofundadas de jogo, pensando mais na parte estratégica, na parte tática. Se você gostou do vídeo, deixe uma curtida, algum comentário sobre algo que você viu na partida e sobre algo que você imagina dessa volta da semifinal para ver quem classifica para a final. Obrigado a todo mundo que assistiu, até o próximo vídeo, valeu!